Olá, queridos alunos e alunas, professores e professoras, amigos da Escola Presbiteriana Aeja Mackenzie. Estamos começando mais um ano, louvado seja Deus por esse novo ano. E eu gostaria de chamar a todos para que juntos estejamos louvando, bendizendo, exaltando o nome do nosso Deus. Este é o nosso culto de abertura, que tem como objetivo buscar a orientação de Deus, a bênção de Deus e também agradecê-lo pela oportunidade que Ele nos dá de oferecermos a Ele o nosso culto de louvor e de adoração. Seja bem-vindo, participe com todo o seu coração, cultue a Deus em espírito e em verdade e acredite que Deus tem para nós um ano cheio de renovação, um ano cheio de esperança. Creia, confie, acredite e glorifique a Deus que nos oferece esta tremenda oportunidade de vivermos mais um ano e que possamos vivê-lo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso culto de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Amém. João 2, de 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas." E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar? Pai amado, grandioso Deus, muito obrigada, Senhor, por podermos cultuar a Ti, louvar o Teu nome, Senhor, conjuntamente com os nossos alunos, professores, funcionários, com a nossa escola inteira e com toda a instituição, Senhor. Senhor, muito obrigada pelos momentos que estamos passando e sabemos que em nenhum momento o Senhor nos abandonou. Muito obrigada por poder crescer em meio de tantas dificuldades, Senhor. Sabemos também que o Senhor nunca nos desamparou, Senhor. Sempre esteve ao nosso lado, nos dando força, sabedoria, Senhor. Senhor, quero te pedir, Senhor, para que esse semestre, Senhor, seja um semestre dedicado a Ti, Pai. Dedicado ao Senhor, que possamos aprender de Ti, Senhor, através das nossas aulas, Senhor, e podemos levar o Seu nome em todo lugar, Senhor. Mais uma vez, obrigada por esse momento. Continue nos dando sabedoria, força, paz, para poder levar o Seu nome, Senhor. Quero agradecer, Senhor, por esse momento, mais uma vez que estamos cultuando a Ti. Em nome de Jesus, com meu coração grato. Amém.
Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos orar ao Senhor neste instante? Ó Deus amantíssimo e Pai maravilhoso, misericordioso, bondoso e zeloso. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. A Ti elevamos os nossos pensamentos e essa nossa oração de gratidão por todas as coisas que o Senhor fez, tem feito e ainda fará, por meio da Escola Presbiteriana AEJA Mackenzie. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela existência dessa escola. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela existência do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Louvado seja o Teu nome, Pai, pelos gestores, por todos aqueles que dirigem esta instituição. Agradecemos-te, ó Pai, em especial a Ti pelos nossos alunos, aqueles que já estão conosco, com os novos que ingressarão e iniciarão os seus estudos na sua formação acadêmica. Louvado seja o Senhor, ó Pai, pela nossa direção, representada na pessoa da nossa diretora, a Márcia. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pelo nosso capelão, o reverendo Carlos Henrique. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela vida de cada um dos professores que têm sido instrumentos em Tuas mãos para trazer, Senhor Deus, aos nossos queridos alunos a formação por meio de cada disciplina que cada um ministra como instrumento em Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela equipe da direção, da administração, da secretaria, pela segurança, pelos aqueles que zelam pela limpeza ali da Escola AEJA Presbiteriana. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela existência dessa instituição. Louvado seja o Teu nome, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido desfrutar em Tua presença. Agradecemos-te, ó Pai, por tudo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Assim, ó Pai, nós Te rendemos graças e que Tu, Senhor, sejas conosco e nos tome em Tuas mãos em mais este novo ano que se inicia, neste primeiro semestre, e por tudo aquilo que nós faremos, pelos desafios que nós teremos e pelas vitórias que certamente o Senhor, cremos, nos concederá. Assim nós oramos ao Senhor agradecidos em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. E eu gostaria, queridos, de nesta oportunidade refletirmos nesse texto da Palavra de Deus e pensarmos sobre Jesus Cristo, nossa bendita esperança. Jesus Cristo é a nossa bendita esperança. Nós estamos aqui diante daquilo que a Bíblia chama de primeira multiplicação de pães e peixes. Não o primeiro milagre,
O primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes, porque teve uma segunda multiplicação de pães e peixes. O texto diz que Jesus ouviu a notícia de que João Batista, seu primo, havia sido assassinado por Herodes. E ele então, depois de uma primeira turnê de missões, juntamente com os seus discípulos, decide fazer um retiro para descansar. Os discípulos estavam muito cansados. No Evangelho segundo Marcos, a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer, de tantas pessoas que iam e vinham em busca de curas, de milagres e de outras bênçãos. Eles estavam muito cansados. E agora, diante da notícia de que João Batista fora assassinado, eles procuram um local deserto, onde eles possam se recolher para um retiro espiritual, para um tempo a sós, só Jesus e os discípulos. Tempo de reflexão, tempo de descanso físico, um tempo para buscar a Deus em oração. Contudo, quando eles tomam o barco e procuram este lugar deserto, quando eles chegam lá, a multidão foi por terra. E quando eles chegaram lá, o lugar não estava mais deserto. E então acontece o sinal, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que nós aprendemos à luz deste texto? O que ele nos ensina? Porque à luz desse texto eu posso afirmar que Jesus é a nossa bendita esperança. Algumas coisas aqui são relevantes, queridos. E a primeira razão neste texto para afirmarmos que Jesus Cristo é a nossa bendita esperança é porque Jesus é cheio de compaixão. O texto diz que, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela. Olha que coisa fantástica. Jesus estava indo, juntamente com os seus discípulos, para um retiro, para um momento de descanso. Depois de semanas de trabalho, eles estavam cansados e eles precisavam descansar. E então eles saem para uma semana de descanso, de refrigério. Só que quando eles chegam naquele lugar deserto, o lugar não está mais deserto. O lugar está lotado de gente, uma grande multidão. O texto diz que tinham ali aproximadamente 5.000 homens. Estudiosos dizem que eles contavam os chefes da família, então tinham ali 5.000 famílias. Se cada família tiver pelo menos 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos, eles tinham ali aproximadamente 20.000 pessoas. Jesus poderia ter voltado. Jesus, quando viu aquela grande multidão, poderia ter dito aos discípulos: opa, muda de rota, vamos para outro lugar, vamos procurar outro lugar deserto, outro local para acamparmos, aqui está lotado. Ou ele poderia ter desembarcado e dado uma bronca na multidão, algo do tipo: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não falei que eu ia para um lugar deserto para descansar? Olha, vão todos embora, eu estou cansado, eu preciso descansar. Jesus poderia não ter desembarcado. Jesus poderia ter desembarcado e dado uma bronca naquela multidão. Contudo, Jesus não fez nem uma coisa, nem outra. A Bíblia diz que, tendo desembarcado, viu aquela grande multidão e compadeceu-se dela. Curou os seus enfermos. O Evangelho de Marcos diz que Jesus os ensinou, passou o dia todo com eles, aconselhando, orientando, ouvindo os seus lamúrios, as suas dores, curando as suas enfermidades. Queridos, Jesus é cheio de compaixão, por isso ele é nossa bendita esperança. Nunca Jesus vai olhar para você, para mim, para cada um de nós e vai nos tratar com desprezo, com desdém. Nunca você vai chegar a Jesus e as portas vão estar fechadas. Sabem por quê? Porque nem portas tem. Estarão sempre abertas. No momento em que você buscá-lo, ele vai olhá-lo e vai tratá-lo com compaixão. Porque ele é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. Mas em segundo lugar, eu afirmo que Jesus Cristo é a nossa bendita esperança, não apenas porque ele é cheio de compaixão, mas em segundo lugar, porque ele nunca despede pessoas famintas.
O texto diz que, ao cair da tarde, os discípulos vieram até Jesus e disseram: Mestre, o lugar é deserto e já vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo, comprem para si o que comer. Jesus, porém, respondeu: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Literalmente, queridos, eu aprendo aqui que Jesus nunca despede pessoas famintas. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que veio até nós. Ele é o pão que mata a nossa fome. Nós precisamos entender, queridos, que Jesus aqui fez um milagre físico. Ele transformou pão e ele multiplicou pães e peixes, mas este ato físico tem um sinal espiritual, que está lá em João, capítulo 6, quando fala do mesmo texto da multiplicação dos pães. A Bíblia diz que no dia seguinte, aquela multidão fora até Jesus novamente, e quando Jesus viu a multidão, Jesus disse para eles que ali estavam: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando eu afirmo, queridos, que Jesus nunca despede pessoas famintas, eu não estou falando de fome física, de arroz com feijão, de pão com café com leite, não. Eu estou falando daquela fome espiritual, daquele vazio que cada ser humano tem dentro de si e que não consegue saciá-lo, matá-lo, completá-lo, preenchê-lo com coisas materiais. Tantas pessoas estão buscando matar a sua fome, a sua ansiedade, a sua angústia, estão tentando preencher o vazio do seu coração em tantas coisas fúteis. Uns buscam o trabalho, outros buscam os estudos, outros buscam os prazeres, as bebidas, as drogas, outros buscam o dinheiro, a riqueza, outros buscam o lazer, mas estão sempre famintos, sempre sedentos, porque estas coisas nunca conseguem matar a fome que existe dentro de nós, porque esta fome só será saciada quando comermos o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Sim, querido, o AEJA pode matar a sua fome intelectual e pode dar a você conhecimento. Daqui a pouco você vai para a universidade, você pode se tornar um intelectual, um advogado, um engenheiro, um médico, outra profissão qualquer. Mas só Jesus pode matar a fome do seu coração, aquela fome espiritual, aquela fome por Deus, aquele vazio que existe dentro de cada um de nós, do tamanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta colocar aí dinheiro, não adianta colocar aí fama, glória, poder, prazeres materiais. Estas coisas não vão matar a sua fome. Você vai comer e vai continuar faminto, vai voltar para casa faminto. Mas quando você comer o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, quando você beber da água viva, que é Cristo, nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede, você entenderá o significado e o propósito da sua vida aqui na face da terra. Jesus Cristo é a nossa bendita esperança, em primeiro lugar, porque Ele é cheio de compaixão. Em segundo lugar, porque Ele nunca despede pessoas famintas. Terceira lição que eu aprendo nesse texto, que me faz afirmar que Jesus Cristo é a nossa bendita esperança, é porque o pouco nas mãos de Jesus é muito. O texto diz, quando Jesus diz para eles: dai-lhes vós mesmos de comer, eles responderam: Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
No texto de João, Filipe e André dizem: nós só temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? É muito pouco, Jesus. Não vai dar para alimentar essa multidão toda. Olha o que Jesus disse. Então Jesus disse: trazei-mos, coloquem aqui nas minhas mãos. Percebam, queridos, Jesus não ficou aborrecido. Jesus não disse para os seus discípulos: só 5 pães, só 2 peixes. O que vocês fizeram o dia todo que não providenciaram alimento para esta multidão? Por que vocês foram tão irresponsáveis? Não, Jesus não disse isso. Jesus não deu bronca nos discípulos. Jesus não ficou assim preocupado, angustiado como os discípulos. Em momento algum, Jesus teve dúvida quando eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-mos. Os discípulos entregaram para Jesus. Então Jesus mandou que eles se assentassem na relva verde. Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes e levantou os seus olhos ao céu e os abençoou. E depois, então, a Bíblia diz que Jesus partiu aqueles pães e aqueles peixes e entregou aos seus discípulos, e eles repartiram com a multidão. A Bíblia diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Sabe por quê, querido? Porque o pouco nas mãos de Jesus é muito. O pouco nas minhas mãos é pouco. O pouco nas suas mãos é pouco. O pouco nas mãos dos líderes políticos é pouco. Na verdade, eu diria até o contrário: o muito na mão dos líderes políticos é pouco. O muito sem a bênção de Deus é pouco. Mas o pouco abençoado por Jesus é muito. Talvez você esteja aqui na escola dizendo: eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouca capacidade, eu tenho pouco tempo. Coloque o seu pouco nas mãos de Jesus. Entregue o pouco que você tem ao Senhor. Consagre a Ele o pouco que Deus lhe deu. Diga: Senhor, eu tenho esse pouco de conhecimento, esse pouco de sabedoria, esse pouco de tempo. Senhor, eu tenho esse pouco de capacidade, mas este pouco eu consagro ao Senhor. E sabe o que Deus faz? Deus abençoa. E o que Deus abençoa, aumenta, cresce, multiplica e se torna muito, muito. Queridos alunos, professores, funcionários e demais amigos da Escola Presbiteriana EJA Mackenzie, Jesus Cristo é a nossa bendita esperança, porque o pouco nas mãos de Jesus é muito. Ele pode pegar o pouco que nós temos e multiplicar. E quando você consagrar o pouco que você tem nas mãos de Jesus e Ele abençoar e multiplicar, você poderá ser bênção para milhares de pessoas. A sua vida, seu trabalho, seu ministério, seus recursos materiais, intelectuais, dons e talentos abençoados por Deus podem abençoar milhares de pessoas. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos pertenciam a um menino que estava ali. Aquele menino pegou e entregou aqueles 5 pães e 2 peixinhos aos discípulos. Os discípulos entregaram a Jesus. Jesus levanta os olhos aos céus e os abençoa. E aquele pouco abençoou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Acredite, não é a quantia ou a quantidade daquilo que você tem que vai abençoar o mundo, mas é a sua capacidade de pegar o que você tem e colocar nas mãos de Jesus e consagrar a Jesus para que Ele abençoe, que vai abençoar o mundo. Seja dinheiro, seja talento, sejam dons, sejam conhecimentos, capacidades. Pegue tudo o que você tem, coloque nas mãos de Jesus. Faça isso, aluno. Faça isso, professores. Faça isso, você que nos assiste nessa hora. Consagre o seu pouco nas mãos do Senhor Jesus. Sabe o que Ele vai fazer? Vai multiplicar. E esse multiplicado vai abençoar a muitos. Jesus Cristo é a nossa bendita esperança, porque Ele é cheio de compaixão.
Jesus Cristo é a nossa bendita esperança, porque Ele nunca despede pessoas famintas. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o único que pode matar a nossa fome, o único que pode dessedentar a nossa sede. Jesus é a nossa bendita esperança, porque o pouco nas mãos dele é muito. Sim, querido, que 2021 seja um ano de renovação e de esperança. Um ano em que Deus vai multiplicar o pouco que você tem para abençoar milhares de pessoas. Creia nisso. Se deixe renovar. Deixe que Deus multiplique o que você tem. Se encha desta esperança. Se deixe usar pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeça, porque Jesus Cristo é a nossa bendita esperança. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos orar e receber a bênção do Senhor. Deus amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, oferecendo a Ti esse culto de louvor e de adoração. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo trabalho, pela família,
Obrigado pela Escola Presbiteriana EJA Mackenzie. Obrigado por cada um dos nossos alunos, professores e funcionários. Obrigado, Pai, pela bênção de começarmos mais um ano. Nós cremos que Tu és o Deus da renovação. Nós cremos que Tu és o Deus da esperança. Nós cremos que Jesus Cristo é a nossa bendita esperança, porque Ele é cheio de compaixão, porque Ele nunca despede pessoas famintas e porque o pouco nas mãos de Jesus é muito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo por isso, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor por tudo que Tu és e tens feito e farás no ano de 2021. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ensinos do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, queridos irmãos, alunos, alunas, professores e funcionários da Escola Presbiteriana EJA Mackenzie, hoje e por todo o ano de 2021. Amém, Senhor. Amém. Queridos, estamos chegando ao final do nosso programa de culto. Foi uma alegria tê-lo aqui. Que Deus o abençoe, que você tenha um ano fantástico, abençoado, cheio de renovo, cheio de esperança, que vem do trono da graça do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém. Olá, queridos alunos, professores, colaboradores e direção da nossa Escola de Jovens e Adultos, a nossa querida EJA Mackenzie. Em nome da chancelaria, nós queremos dar os bem-vindos a vocês a este novo semestre, a este novo ano, cheio de desafios, mas também com uma grande perspectiva de vitória, porque o tema deste ano é renovação e esperança. E quando nós pensamos em renovação e esperança, nós pensamos no poder que Deus tem de fazer estas coisas de fato acontecerem. No último livro da Bíblia, na verdade, já no finalzinho, há uma expressão que é dito assim: eis que faço nova todas as coisas. E aquela expressão que é a renovação cósmica, completa, definitiva, no final de todos os acontecimentos da história, acontece, na verdade, todos os dias, quando nós confiamos que a cada manhã Deus renova a sua misericórdia para conosco, Deus nos dá a esperança de um novo dia, Deus nos dá um novo dia para existir e para viver. Por isso, nós estamos enfrentando 2021, certamente em circunstâncias que nós todos gostaríamos que já estivessem superadas, mas que, segundo a vontade de Deus, ainda temos esse desafio para enfrentar. Mas enfrentamos com confiança, com esperança e com a certeza de que o Senhor renova as nossas forças, que o Senhor renova o nosso ânimo, a nossa coragem de lutar. E vocês são lutadores, vocês são vitoriosos, vocês estão na EJA Mackenzie porque Deus tem um propósito na vida de vocês e certamente neste propósito Ele haverá de dar força, sabedoria, renovada graça, firmada na esperança de que dias melhores virão. E eles passam pela educação que vocês têm buscado e que certamente será muito importante para o futuro da vida de cada um de vocês. Eu sempre penso na EJA do ponto de vista da chancelaria, da capelania, por meio do nosso reverendo Carlos Henrique, da nossa assistente de capelania Denise, como uma escola muito especial para nós no Mackenzie, porque nós acreditamos nos sonhos que trouxeram vocês
de volta à educação ou para continuar uma educação numa fase de vida já com outros desafios profissionais, familiares e de toda a ordem. Eu quero dizer para vocês que eu admiro a garra, o desejo de vencer e as vitórias que vocês têm conseguido. E a minha oração como chanceler, nós como capelães da instituição, junto com a direção e os professores, é para que vocês sejam vitoriosos. E este ano de 2021 será um ano de vitórias. Nós confiamos nisso. Portanto, recebam essa palavra de saudação, de bem-vindos, uma palavra de encorajamento para que vocês não desistam. Desafios são feitos para ser vencidos. Eu sempre gosto de pensar que Deus não nos criou para o sofrimento, Ele não é um Deus sádico, cínico, mas Ele frequentemente usa o sofrimento, que tem outras causas e outras origens, para nos recriar, para nos renovar, para nos fazer firmar a nossa esperança numa base sólida, permanente e que ninguém pode tirar do nosso coração. Portanto, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos a um 2021 de vitórias, na renovação e na esperança que o Senhor traz para cada um de nós. Deus os abençoe, um grande abraço, fica na paz de Deus. Queridos alunos, uma boa noite. Que bênção ter vocês aqui novamente para um novo semestre letivo, após um culto tão abençoado. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem de esperança, de fé, de que as coisas vão melhorar, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, não é? E eu quero dizer a vocês, deixar com vocês uma palavra de incentivo. Tá bom? Nós vamos retornar às aulas presenciais do jeito que for determinado pela Secretaria da Educação e as informações de quem vai voltar, quem não vai, em que tempo, serão dadas com muito cuidado para a gente poder atender todos os protocolos, tá bom? Então, assim, não fiquem afobados com as notícias que vocês estão recebendo. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós vamos comunicando devagarzinho para vocês e vocês saberão qual é o momento de retorno e quando não é, tá bom? Por enquanto, aqueles que estão em aulas aí remotas vão continuar, né, com as aulas online. Dediquem-se, participem, não deixem de fazer as atividades, porque isso prejudica o desempenho de vocês. Não deixem de assistir às aulas, porque isso é muito importante, tá bom? Qualquer dúvida nós estamos à disposição, vocês podem procurar as orientadoras, os professores, e vamos seguir em frente, porque nós estamos juntos aqui mais uma vez e isso é bênção, né? Poder continuar estudando, seja lá na escola ou então remotamente, é uma bênção do Senhor. A gente não vai perder essa oportunidade, tá certo? Estamos aqui trabalhando firmes e vamos fazer tudo aquilo que for necessário para que vocês tenham um ensino aí de qualidade e comprometido, tá certo? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, até breve.